E o Palmeiras mais líder do que nunca. Palmeiras 4, Juventude 1. Poderia ter sido mais, mas está de bom tamanho. Palmeiras se mantém na liderança, ratifica a primeira colocação e abre, de suma importância, 3 pontos em cima do Flamengo. E também importante, tal qual importante os 3 pontos à frente, 2 vitórias a mais. Para mim, torcedor palmeirense, e acho que para todo mundo que acompanha o futebol em si, é de suma importância para o Palmeiras chegar daqui a 2 rodadas no Maracanã contra o Flamengo, não dependendo de uma vitória para poder se manter na liderança. Se hipoteticamente viria a acontecer um empate ou até um revés, uma derrota para o Flamengo, seria interessante o Palmeiras manter essa gordurinha, manter essa diferença que mesmo perdendo para o Flamengo, se vier a acontecer daqui a 2 rodadas, não perder a liderança. Isso é de suma importância. Porque se chegar ao ponto, e dependendo de como fosse a natureza da partida, o Flamengo ganhar, e ganhar bem do Palmeiras, e ultrapassar, aí o moral da tropa pode baixar e tudo que o Palmeiras construiu até o momento pode se esvair. Então, essa vitória do Palmeiras foi muito além do que uma vitória de 3 pontos, como o Abel Ferreira gosta de dizer, que todos os jogos são iguais. Não. E esse Palmeiras e Juventude não foi igual. Foi uma vitória da superação, a vitória de quem achou que o Palmeiras poderia estar desacreditado, não vou dizer desmotivado não, isso eu não diria, mas desacreditado, achando que o Juventude poderia aprontar, mas não foi o que aconteceu. Mas antes de falar desse Palmeiras, eu vou pedir para você que nos acompanha o canal Lealdade em Padrão, pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão e compartilhar o conteúdo do nosso canal e ativar as notificações do YouTube. Mas, falar desse jogo, falar da expectativa do torcedor palmeirense, desse que vos fala, a expectativa que eu tinha era de jogo difícil. Sim, por mais que o Juventude, se viesse até ganhar do Palmeiras, não iria sair da zona do rebaixamento, eu tinha expectativa de um jogo difícil, mas por parte do Palmeiras. Ia ser um time totalmente esfacelado, um time remendado, longe das grandes estrelas, principalmente um Flaco Lopes e do Vitor Roque. Vitor Roque suspenso por terceiro cartão, Flaco Lopes na seleção argentina, nessa data FIFA. Mas o que a gente viu foi um Palmeiras que tinha muita vontade de querer mostrar algo. Os jogadores do Palmeiras que entraram em campo mostraram que poderia, de alguma forma, fazer algo diferente, algo para frente. E o torcedor palmeirense que achou que ia passar dificuldades contra o Juventude, que poderia vir a acontecer, mas por deficiência dos jogadores sem entrosamento do Palmeiras do que qualquer coisa diferente, assim, algo bem produtivo do Juventude. Então, o lado bom é que o Palmeiras, mesmo com um time reserva, misto, remendado, esfacelado, conseguiu ganhar bem. O melhor de tudo, conseguiu dominar bem. Independente do Juventude ser um time fraco na zona de rebaixamento, o vice-lanterna, o Palmeiras não deu espaço para o Juventude enquanto houve-se partida disputada. O Palmeiras fez 4-0, tirou o pé, e nisso de tirar o pé, como muitas vezes acontece, o Palmeiras acaba tomando seus gols besta. Mas o lado bom de tomar um gol besta, que no caso é para manter o time em alerta, né, se podemos dizer isso, mas no caso o Palmeiras já construiu o resultado da partida. Então, meio que, entre aspas, o Palmeiras se permitiu a fazer isso, né? Deixou um golzinho de lambuja para o Juventude, porque a natureza da partida ou permitiu o Palmeiras fazer isso. Uma coisa que me chamou muita atenção do Palmeiras também, né? Em vídeo, o Palmeiras totalmente diferente, né? Sem suas principais peças ofensivas. Eu gostei muito do Palmeiras ofensivo. O Palmeiras sem suas peças, sem o Flaco Lopes e sem o Vitor Roque, mas extremamente ofensivo. O Palmeiras que jogou com uma escalação que o Everton, Giai, Murilo, Mikael e Piquerez, né? Mikael e Murilo, Mikael na zaga, eu tenho sérias ressalvas com ele também. Não gosto, mas contra um frágil Juventude, fez o seu feijão com arroz, assim, sim. E na frente, o cabeça de área improvisado, Bruno Fux, que fez um gol também, né? Um gol de legítimo centroavante, cabeçada firme, mas atuou bem como na cabeça de área palmeirense.
se arriscou bastante, não ficou só preso à função de camisa 5, mas ele até o Murilo se mandou várias vezes pro ataque palmeirense. Murilo muitas vezes indo pela ponta direita, revezando com o Giai, né, que jogou bem, Giai bastante batalhador, e o Bruno Fux infiltrando pelo meio. A dupla de volantes, o improvisado Bruno Fux, no lugar que seria de Aníbal Moreno, que foi para a seleção argentina, e Andrés Pereira. Mas uma partida boa, sólida, consistente, sem brilho do Andrés, mas bastante consistente, participativo. Rafael Veiga, grande partida de Rafael Veiga, gostei muito. Ele deu bastante corpo para o time do Palmeiras. O Palmeiras teve bastante volume, corpo ofensivo, graças às bolas em profundidade, a presença ofensiva de Rafael Veiga. No caso também, nisso ele foi coroado com o gol. O gol do Palmeiras, que começou a da goleada do 4-1, o gol foi da persistência de Rafael Veiga, que mesmo no bate ou rebate, falha da zaga do Juventude, ele acabou o último a tocar na bola, empurrando pro gol, chutando a gol, foi Rafael Veiga. Um bonito gol, né? Chute meio que desviado, um chute mascado com a zaga, matando o goleiro Jandrei, o fraco goleiro Jandrei, meu Deus. E o Palmeiras acabou saindo na frente do placar com gol de Rafael Veiga. E na frente o Palmeiras teve a sua trinca ofensiva, né? Maurício, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues. E Bruno Rodrigues, sim. Quando eu falei de Jandrei, a falha de Jandrei, é porque teve Bruno Rodrigues, que foi lá meio que dividindo com o zagueiro, conseguiu colocar a bola para dentro do gol. A bola para dentro do gol é quase modo de dizer que a bola ultrapassou a linha, o Jandrei tentou tirar, mas meio que achei que estava com o dedo lesionado, né, com a luxação no dedo, ou como já diria o dedo desmentido, né, como já diria os familiares de outrora, já dizia que estava com o dedo desmentido, mas Bruno Rodrigues, para mim, foi o destaque da partida do Palmeiras, fazendo o 2-0, que ia se tornar o 4-1, porque foi o gol da persistência. Se for o Palmeiras for um time aguerrido, batalhador, ofensivo, pode-se tentar elucidar tudo isso na presença de Bruno Rodrigues. Mais de 600 dias sem atuar numa partida de futebol. Muitos achavam que ele estava condenado para o futebol. Ele não é craque, acho que nunca foi, nem na época do Cruzeiro. Mas, batalhador, persistente, nunca baixou a cabeça. E o Palmeiras deu todo o seu suporte. Tanto o departamento médico do Palmeiras, a direção, a comissão técnica, os jogadores, a torcida abraçou Bruno Rodrigues. Então, foi um gol que eu comemorei com felicidade. Foi com aquele grito de gol com vontade, porque foi um gol que muitos palmeirenses se sentiram representados. O gol daquele que não desiste, que persiste até chegar no seu objetivo. Então, esse para mim foi um quê de Palmeiras diferenciado, porque o Palmeiras não tinha suas principais peças, mas fez o que tinha que fazer, vencer. Agora, meio que fazendo um balanço da importância desse jogo, para também nunca esquecendo do Flamengo, que é atualmente o nosso grande adversário nesse momento da temporada, já vislumbrando uma hipotética final em Libertadores, a fase final daqui a 2 rodadas, um Palmeiras e Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Era de muita importância o Palmeiras ganhar como ganhou, mandou um recado para o Flamengo, sim, que o Palmeiras na bola conseguiu, mesmo sem suas principais peças, ganhar do Juventude. O Palmeiras precisava de um jogo desse. É óbvio que quem não é Palmeiras vai dizer, mas era o Juventude. O Flamengo conseguiu perder para um Bahia. Então, existe a diferença Palmeiras e Juventude, existe uma diferença Flamengo-Bahia. Não estou falando de grandeza, tradição, torcida, não, estou falando de diferença de potencial das equipes. O Palmeiras cumpriu sua obrigação contra o Juventude. Um Flamengo, em rodadas anteriores, não conseguiu vencer um Bahia. Todo mundo contava que já era 3 pontos garantidos. Em vista o tamanho de uma diferença de hoje de um Flamengo, de um Bahia, do Flamengo de qualquer time do Brasil, pode-se dizer também. Quem tem uma diferença mínima, podemos colocar, sei lá, um
um Palmeiras, um Botafogo, isso talvez. Eu vejo o Flamengo muito à frente. Então o Palmeiras tinha que vencer sim do Juventude. E mensurando novamente. E manter essa diferença de 3 pontos, mesmo se não der para ser 3 pontos, mas que seja pelo menos em número de vitórias maior. Para, se vier, por acaso, hipoteticamente, perder para um Flamengo no Maracanã, o que é um resultado normal. Se vier a perder, não perder a liderança. Acho que isso é o mais importante para o Palmeiras. É voltar do Rio de Janeiro com a moral no alto, com a cabeça em pé. Se vier perder, vencer, empatar, não importa, mas se manter líder, né? Para pelo menos não deixar o Flamengo crescer, estufar o peito, porque aí fica difícil parar. Então, fiquei bastante feliz do que o que eu vi foi um Palmeiras que não persistiu, um Palmeiras diferente, mas um Palmeiras que buscou a cada momento vencer. E não teve participação de arbitragem, não teve participação de adversário chorando ou reclamando, teve futebol. Um time mais forte ganhou de um time mais fraco. Então, futebol também se resolve dentro de campo. Depois de passar praticamente uma semana, dias e dias, nessa choradeira, que parecia não ter fim. Mas se foi. E o Palmeiras se fez vencedor. Então, encerrando esse Palmeiras 4, Juventude 1, deixar aquele abraço para você que nos acompanha, reforçando e pedindo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e ative as notificações do YouTube. E na torcida, meio de semana que vem, Palmeiras vai pegar o Red Bull Bragantino e na outra rodada pega o time do Flamengo. Aí é aquela, agora que são elas. O Palmeiras não pode dar brecha para, no caso, não perder essa liderança. Perder para o Bragantino, sob hipótese alguma, é chegar no Maracanã vivo para, quem sabe, tentar aprontar algo contra o Flamengo. Então, vamos Palmeiras, bastante feliz por essa vitória, a vitória de Bruno Rodrigues, de Rafael Veiga, a vitória do Palmeiras, a vitória do palmeirense, porque nós somos a Sociedade Esportiva Palmeiras.